se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegado seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre da minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba a minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mar que me cobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, quer seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, que seja este revolto mar, a ira dos homens, o gênio do mal. As águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Deus quer que a nossa vida se consagre para que Ele use os dons que há em nós. O mundo então verá grandes milagres se o Espírito de Deus for nossa voz. Deus quer usar os dons
com nossas mãos guiadas por Jesus, através de nós, através de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Através de nós, através de nós, Deus mostra o caminho da vitória. Através de nós. Se Deus em nossa vida achar morada, se dele for o nosso coração, veremos muita gente abençoada que Deus abençoou por nossas mãos. Nós somos o canal das grandes bênçãos que Deus deseja hoje derramar. Deus pode operar muitos milagres, somente se o seu povo se humilhar e orar. Através de nós, através de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Através de nós, através de nós, Deus mostra o caminho da vitória. Através de nós, através de nós, através de nós, Deus quer manifestar a sua glória. Através de nós, através de nós, Deus mostra o caminho da vitória. Através de nós. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Nossos queridos irmãos e amigos aqui da igreja do Parque P. Com imenso prazer que estou aqui. Meu nome é Gessé, sou ancião da igreja do Jardim Bonfiglioli, aqui perto. Também somos irmãos em Cristo. E nessa noite eu queria convidá-los a todos a participar conosco do culto, mandando seu pedido, seu agradecimento aqui embaixo nos comentários, que a gente vai estar lendo. E a gente vai, no final, iremos fazer uma oração especial por todos os pedidos e pelos agradecimentos. Para iniciarmos o culto dessa nossa noite, com o tema de Jesus acalma a tempestade, gostaria de convidá-los a todos a curvar as suas frontes e assim falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós ricamente. Senhor, agora eu venho pedir que o Senhor seja com cada ouvinte que está aqui do outro lado da tela, seja voltando para sua casa, seja em casa com sua família, seja no seu celular, aonde quer que essa pessoa esteja, com o momento que essa pessoa vai estar ouvindo esse sermão, que o Senhor possa
tocar o coração dela, Pai. Que o Senhor seja também comigo, que serei o transmissor da sua mensagem essa noite. Que o Senhor possa encher-me com o teu Santo Espírito. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, o sermão da nossa noite é baseado no livro de São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Essa história fala um pouco sobre Jesus quando ele estava no barco com seus discípulos e repentinamente surgiu uma tempestade. E ali, em meio a todo aquele alvoroço, aquela tempestade, os seus discípulos com medo, ele acalmou a tempestade, também acalmou o coração dos seus discípulos. Convido a todos que estão em casa que possam abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 35, para que possamos ler a mensagem. Diz assim: Aquele fim de tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos cruzar o mar para o lado leste. Então, eles deixaram a multidão e seus discípulos começaram a cruzar o lago com ele dentro do barco. Alguns outros barcos seguiram eles pelo caminho, mas de repente, uma tempestade de vento, ela começou ali a golpear o lago, as ondas começaram a bater no barco e o barco estava quase afundando. Jesus estava no fundo ali do navio com a sua cabeça num travesseiro e ele estava dormindo. Os seus discípulos acordaram e disseram: Mestre, não te importa que nós vamos morrer afogados? Jesus levantou e ordenou que o vento e as ondas ficassem quietos, e o vento parou e tudo se acalmou. Jesus então perguntou aos seus discípulos: Por que estavam com medo? Não tendes nenhuma fé? Agora eles estavam com mais medo ainda e disseram um ao outro: Quem é esse que mesmo o vento e as ondas obedecem a ele? Quem é esse que até as ondas e o mar, a tempestade, o vento, obedecem a ele? O Evangelho de Jesus, a calma tempestade, está registrado nos 3 Evangelhos da Bíblia, em Mateus, Marcos e em Lucas. Esse milagre ele revela de uma forma maravilhosa a completa divindade de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus, cujo poder se estende sobre todas as coisas que existem na terra. Somente através daquele pelo qual o universo e tudo que existe foi criado é capaz de submeter o poder às leis da natureza. Jesus, ele tem o poder de acalmar a tempestade simplesmente pelo fato de que ele é Deus. Nessa noite a gente vai refletir um pouco mais sobre esse conhecido milagre de Jesus. E aí, vou perguntar para vocês, quando foi que Jesus acalmou a tempestade? Nós acabamos de ler aqui, no capítulo 4 de Marcos, que Jesus acalmou a tempestade quando ele seguia com os discípulos com o objetivo de cruzar o lago. Eles queriam cruzar o mar da Galileia. No dia anterior, durante o dia ali, Jesus ele passou o dia ensinando multidões, curando pessoas do lado ocidental do mar da Galileia. Então foi ali no final de tarde que ele entrou num barco de pesca, junto com seus discípulos, e decidiram partir para o outro lado do lago, para o lado leste. Jesus estava ali cansado de tudo que havia enfrentado, assim como nós também. Nós também, depois de um longo dia de trabalho, de um longo dia de atividades, nós também nos sentimos cansados, sentimos a necessidade de descansar. E Jesus também sentiu essa necessidade de descansar. E rapidamente ele dormiu ali na polpa da embarcação. Mas além disso, Jesus e seus discípulos, eles partiram para o outro lado do mar para procurar um período de descanso. Na margem oposta ali do lago da Galileia, ficava uma cidade chamada Decápolis. Lá era uma área que os judeus eles não costumavam frequentar tanto. Bom, a maior população daquela área ali era formada por gentios.
E foi lá naquela cidade de Decápolis que Jesus ele encontrou um homem possesso por demônios que precisou ser liberto. Mas essa noite a gente não vai falar dele. Bom, agora vamos imaginar o cenário que Jesus ali acalmou a tempestade. Enquanto Jesus estava dormindo, seus discípulos eles conduziam a embarcação com os remos. Ali alguém estava controlando o leme do navio. Como muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores, eles estavam praticamente habituados ali com o local que eles estavam, com o instrumento que eles estavam operando, que era um barco. Nada era anormal para eles ali. Tudo era comum, era praxe da vida deles. Eles estavam habituados àquelas águas. E isso nos indica que muito provavelmente houve uma mudança repentina no clima. Quantas vezes a gente acaba vendo aqui na cidade, principalmente aqui em São Paulo, você tem que sair de casa levando um guarda-chuva, mesmo que amanhã esteja ensolarado, porque no final da tarde pode vir aquela tempestade que você nunca está preparado. Provavelmente aconteceu a mesma coisa lá naquele Mar da Galileia, porque a gente pode levar em consideração as tempestades repentinas, são coisas comuns naquela região. Isso porque o grande lago da Galileia, o Mar da Galileia, ele tem aí entre 20 e 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. E o lago ele é cercado por montanhas. E ele também, outra característica, ele está aproximadamente 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso favorece a um acúmulo ali de ar quente sobre a superfície do lago. E durante o verão, a temperatura do lago pode alcançar por volta dos 30 graus Celsius. Então, facilmente essa estufa de ar quente que tinha ali naquele dia sobre o lago, encontrou com um vento gelado que vinha das montanhas, porque ali também corre o degelo do Monte Hermon, os seus quase 3.000 metros de altitude, e aí encontram e formam tempestades. O resultado desse choque térmico é a formação de tempestades que nós estamos acostumados aqui no nosso verão, final de tarde aquela tempestade, aquela chuva forte, aquela chuva violenta. Mas em condições normais, o Mar da Galileia tem as águas bem calmas, as águas bem tranquilas. Mas durante a tempestade, as águas elas ficam muito agitadas, ficam terrivelmente agitadas. E as ondas podem superar os seus 2, 3 metros de altura. E isso é muito perigoso para uma embarcação pequena. Ela sofre muito com o impacto das ondas. Inclusive, a disposição geográfica do local, ali entre montanhas, tal, a pressão por ser menor do que a pressão, ela está abaixo do nível do mar, isso favorece ainda a formação de redemoinhos. E tudo indica que esse era exatamente o cenário onde eles estavam ali naquele momento. Era exatamente esse o cenário que Jesus acalmou a tempestade. Um momento bem crítico. E assim, a violência da tempestade era tão grande que ela assustou até mesmo os discípulos, que já eram experientes pescadores. E hoje em dia, dando uma olhada, até mesmo hoje embarcações motorizadas, elas evitam entrar no Mar da Galileia em momentos de tempestade. Então a gente pode imaginar como que estava lá naquela época, né, que usava-se remo ainda, era tudo manual, era bem difícil. Mas bom, quando Jesus acalma a tempestade, ele revela a sua soberania. Enquanto Jesus ele dormia tranquilamente sobre sua almofada ali, na polpa da pequena embarcação, os discípulos estavam desesperados, tentando achar saída para poder levar a embarcação tranquilamente até o seu destino final, que era o outro lado do lago. Mas o esforço daqueles homens era praticamente inútil. Não adiantava eles quererem remar, tentar jogar o barco para cá ou para lá, porque todo o esforço que eles estavam fazendo era inútil. As ondas eram grandes e estavam entrando já dentro do barco. Bom, mas Jesus, ele só foi desperto porque os discípulos chamaram ele para tentar ajudar. Bom, eles estavam muito desesperados que chegaram ao ponto de gritar: Mestre, não te importa que pereçamos ou que morramos afogados? Na mesma hora que Jesus se levantou
ele repreendeu o vento, o mar, e ordenou que ali tudo se acalmasse. Então, de repente, como diz no nosso texto que nós acabamos de ler, o mar, as águas, o vento, tudo se acalmou, tudo ficou tranquilamente, tudo ficou muito tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Bom, após acalmar a tempestade ali, Jesus perguntou aos seus discípulos por que eles tinham ficado com medo, por que eles não confiaram. E aí, logo em seguida, ele também questionou os seus discípulos: onde é que está a fé de vocês? Bom, naquele momento, todos os seus discípulos, eles estavam ali atemorizados, aterrorizados e até mesmo maravilhados com a soberania de Jesus. Os discípulos só conseguiam perguntar a si mesmos: quem é esse que até o vento, o mar lhe obedecem? Mas quem é esse que o vento, o mar, a tempestade obedecem? Bom, o milagre que Jesus acalmou a tempestade revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o episódio que Jesus acalma a tempestade nos fala sobre a sua completa humanidade. Como assim humanidade? Jesus, neste texto, nós conseguimos ver que ele é plenamente e completamente homem. Como assim? Algumas pessoas chegam a se perguntar, mas será que Jesus estava realmente dormindo ali, naquela hora que ele estava no barco, ou ele estava apenas querendo testar os seus discípulos? A Bíblia é clara em dizer que Jesus estava dormindo com sua cabeça no travesseiro. Já era tarde ali, o seu corpo estava abatido, com cansaço, devido ao seu dia de trabalho, seu dia de atendendo os doentes, pregando. Ele se cansou, assim como um ser humano qualquer depois do dia de trabalho. E o fato que Jesus estava ali dormindo na embarcação depois desse dia revela sim a sua humanidade. Sim, ali estava Jesus Cristo, o homem, o Verbo que se fez carne, perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. A fadiga tinha lhe abatido de tal forma que nem mesmo foi capaz de acordar de um sono profundo ali durante a tempestade. Jesus dormiu tranquilamente no meio da tempestade, o barco se movendo de um lado para o outro, muito provavelmente, as ondas batendo, entrando, e Jesus dormindo tranquilamente, estava muito cansado. Bom, e o segundo lugar é que, ao acalmar a tempestade, Jesus revela genuinamente o seu lado divino, o seu lado de Deus. Cristo, se por um lado ali foi revelado a plena humanidade de Cristo, por outro lado foi revelado o seu lado divino quando ele acalmou a tempestade. A gente pode até imaginar o Jesus Cristo sendo desperto aos gritos dos discípulos, aquela cara de sono, aquele semblante de sono. Não sei como a gente acorda muitas vezes sem estar entendendo o que está acontecendo. Imagina como Jesus deve ter acordado, todo mundo desesperado, gritando ele. Eu particularmente não gosto que me acordem gritando e etc. Mas imagina como que deve ter sido ali para Jesus, na hora que ele acordar, ele vê toda aquela cena. E ele simplesmente disse: cala-te, aquieta para a tempestade. E ao som da voz de Jesus, tudo se tornou bonança, tudo se tornou paz, tranquilidade, tudo ficou tranquilo novamente. Que homem que é capaz de submeter sua força, a sua autoridade, às forças da natureza? Daí que vem a pergunta dos discípulos, né? Quem é esse homem que até o mar e o vento lhe obedecem? A resposta não pode ser outra, jamais. A resposta é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Sendo plenamente homem, ele dormiu no barco, e sendo plenamente Deus, ele acalmou a tempestade. Isso nos traz algumas lições que nós devemos aplicar em nossa vida. Uma delas é que nós não devemos temer a tempestade.
O milagre que Jesus acalma a tempestade ensina que nós não devemos temer as tormentas da nossa vida. Nós sempre temos problemas, nós sempre temos aflições, diversos problemas na nossa vida. Jesus, ele não repreendeu os discípulos pelo fato deles terem medo. Jesus repreendeu os discípulos pelo fato deles não terem uma fé madura ainda. O problema é que a falta de fé, inevitavelmente, nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum a gente sentir medo diante de uma tempestade, não é mesmo? Bom, mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz sentido algum. Por quê? Porque durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. Porque eles estavam ali, dentro do barco deles, tinha ninguém menos do que o Criador de tudo que existe na Terra. Foi quem criou o mar, quem criou o céu, o firmamento, quem fez tudo. Eles não precisavam ter medo daquela pequena tempestade. E Jesus, ali, naquele momento, estava humildemente repousando na popa daquela pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deveriam entender, e nós também devemos entender, que com Jesus no barco, eles sempre estariam seguros, eles sempre estavam seguros com Jesus no barco. Ele é o Senhor do universo. Nós precisamos entender que Jesus é o Senhor do universo, Ele controla todas as coisas que acontecem. Até mesmo a força da natureza, que aos nossos olhos muitas vezes parecem indomáveis. A gente olha uma tempestade e parece que o mundo vai desabar, mas tudo está completamente subjugado ao poder de Deus. Bom, quando Jesus acalmou a tempestade, Ele cumpriu as Escrituras, que diz lá em Salmos. Eu convido você agora, aí em sua casa ou onde você estiver, a abrir a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 107, no versículo 23. De 23 a 30. Vou ler. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem comércio na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Deus falou e fez levantar o vento tempestuoso, que Ele levou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos. No meio dessas angústias, desfaleciam-lhes a alma. Andaram, cambalearam como bêbados, e de nada adiantou a sua habilidade. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta, e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. Lindo esse verso, não é mesmo? Por isso nós não devemos temer diante das adversidades da nossa vida. Essas adversidades que muitas vezes sacodem o nosso barco, sacodem a nossa vida. Nós devemos confiar plenamente em Deus. Nós não devemos ter medo dessas tempestades que assolam a nossa vida. Jesus, Ele nos fez uma promessa que está lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 20, que diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, nós não precisamos ter medo. Nós não podemos deixar que o medo nos faça deixar de esquecer que Jesus acalma a tempestade. Com Ele no nosso barco, podemos repetir as palavras que o rei Davi disse lá no Salmos 23, no versículo 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Amém? Bom, caminhando para o fim, que possamos nessa noite entender que se Jesus estiver conosco na nossa vida, se Jesus estiver conosco no nosso lar, se Jesus estiver conosco em tudo que a gente for fazer, a gente não precisa ter medo.
porque Ele estará conosco e segurará a nossa mão e não deixará que o nosso barco afunde nas tempestades da vida. Amém? Essa é a mensagem desta noite. Que todos tenham um bom restante de noite, que Deus possa abençoar todos vocês. Para finalizarmos o culto dessa nossa noite, vamos fazer agora a oração pelos pedidos e pelos agradecimentos que foram deixados aqui nos comentários do nosso vídeo e que Deus possa abençoar cada um de vocês aí aonde você estiver. Amém? Convido a todos agora para curvarmos as suas frontes e orarmos a Deus. Querido Deus, amado Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor derrama sobre nós. Senhor, venho aqui essa noite pedir que o Senhor seja com os pedidos e com os agradecimentos que foram deixados aqui nos comentários do nosso vídeo. O Senhor sabe os desafios que cada um enfrenta, Senhor. Seja com os nossos irmãos que estão enfermos, seja com os nossos parentes, com os nossos amigos, nossos familiares, nossos amigos, todo mundo, Pai. Também, Senhor, peço que o Senhor venha ser conosco, conduzindo a nossa vida, conduzindo o nosso barco. Ajude-nos, Pai, a colocarmos a Ti ao nosso lado para que nós não tenhamos medo das tempestades da nossa vida, mas que nós possamos aprender a cada dia a ter fé, aprender a confiar em Ti plenamente, que Tu irá nos guiar por todos esses caminhos que temos que enfrentar na nossa vida, Pai. Peço que o Senhor seja com cada um aqui, o pessoal em casa, com os nossos irmãos da nossa igreja, que o Senhor venha derramar Seu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.